Boa noite, amigos, irmãos. Bom, dizem que promessa é dívida. Então, hoje eu vou, com a graça de Deus, começar a pagar uma dívida que eu tenho com a igreja já há algum tempo, que é pregar o livro de Apocalipse, do primeiro versículo do capítulo 1 ao último versículo do capítulo 22. Não me perguntem em quanto tempo. Eu sei que no próximo ano eu faço 40 anos de pregador. Minha primeira pregação foi em 1979. E eu nunca encarei pregar Apocalipse. Devo ter mais de 1.700 pregações feitas, escritas, anotadas, registradas, alguns livros da Bíblia inteiros, livros curtos, e já tentei abranger a Bíblia inteira ao longo das minhas pregações, mas Apocalipse eu pensava e dizia assim, depois. Aí, no outro ano, pensava de novo, depois. Até que eu um dia fraquejei e prometi a vocês que em breve ia falar em Apocalipse, aí eu me amarrei. Uma coisa que me preocupava um pouco era a necessidade de explicar para a igreja essa questão escatológica, o que é escatologia, o que é milenismo, pré-milenismo, amilenismo e tudo isto. Eu não queria estar parando para explicar isso o tempo todo. Então, eu tive a ideia de pedir para providenciar alguém para dar um curso na escola dominical de 3 meses, 12 aulas, exclusivamente sobre escatologia. E o Tiago Clark se comprometeu a fazer isso e fez de maneira muito bem feita e ensinou para a igreja tudo isto. Tudo isto, digo, o resumo da escatologia, os movimentos escatológicos e tal. Se você não veio e perdeu, eu só tenho que lamentar. Mas eu quero ficar tranquilo e estarei, quando eu falar nesses termos, de que a Igreja Batista Luz do Mundo já providenciou, antes das pregações do pastor sobre o Apocalipse em si, já providenciou 3 meses, 12 aulas, de 1 hora cada, de ensino sobre estes termos. Então, fico mais tranquilo assim. E quero deixar claro que, ao dizer que agora que eu tive coragem de enfrentar Apocalipse, não pense que, pronto, agora o pastor Mauro vai abrir todos os segredos do livro para nós. Vai explicar cada dragão, cada chifre, cada gafanhoto que tem lá, e cada cataclismo que tem lá. Agora ele vai revelar tudo. Não vou, porque não é a nossa tarefa, Deus não explica tudo, de modo que meu objetivo não é este, eu vou já dizer qual é. Não tem maneira de eu escapar de um pequeno resumo do que foi feito em 12 semanas de aulas, quanto à questão dessas posições escatológicas, como nós chamamos. Então, eu tenho que dizer algumas coisas antes de irmos a Apocalipse 1 e 1. O livro se divide em 2 partes distintas. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós temos a introdução e cartas às 7 igrejas da chamada Ásia Menor, que hoje é composto, ou a área é composta pela Turquia. Estariam, se todas estivessem ainda em existência, estariam todas na Turquia. Todas existiam na época e, no momento certo, nós vamos ver alguns pontos de vista sobre essas cartas às 7 igrejas, que, obviamente, ficaram famosas como as 7 igrejas do Apocalipse.
Do capítulo 4 até o final do livro, versículo 22, profecias sobre o futuro, do ponto de vista do apóstolo João, que é a quem foi dada a revelação. Há muitas maneiras de se interpretar esses eventos, e eu não vou aqui nominar cada uma dessas correntes de interpretação, mas deixe-me dizer apenas eu dividi em 3 grandes grupos, sem particularizar nenhuma. Alguns acham que tudo se tratava de eventos históricos na Terra, tratam. Alguns acham que tudo já se cumpriu no primeiro século da era cristã. Outros acham que os eventos ainda estão sendo cumpridos. As profecias para essas pessoas são interpretadas de uma maneira alegórica para explicar eventos terrenos. Como eles acham que as coisas aconteceram tudo na Terra, ou já aconteceram, não tem mais nada para acontecer, e outros acham que vai acontecendo aos poucos cada situação. Outros acham que tudo é explicado a nível espiritual, numa grande luta do bem contra o mal. E as profecias, obviamente, não são consideradas como profecias e nem se referem a nenhum evento histórico passado, presente, futuro, não tem nada a ver com história. Obviamente, não concordamos com nenhum desses 2 pontos de vista. E aí vem o que nós concordamos, mas mesmo assim ainda é muito abrangente, que tudo ainda é futuro para nós. Dos versículos 4 ao 22, claro, não as igrejas do Apocalipse. E que as profecias serão cumpridas rigorosamente, embora não saibamos explicar cada profecia em detalhe, por causa da abundância de símbolos e figuras. E mesmo esse grande grupo, que ainda vê, de 4 a 22 de Apocalipse como futuro, esse grupo se divide, grosso modo, em 3 grupos. O amilenismo, que diz que... Porque em Apocalipse fala em 1000 anos, que Cristo irá reinar 1000 anos na Terra. Como vamos chegar lá um dia, que é lá no final, não sei daqui a quantos meses. Mas o amilenista diz que Jesus não vai reinar, não, na Terra mais. Israel já encerrou o seu papel como nação nos planos de Deus, pelo menos como nação escolhida de Deus, e as profecias pendentes são para a igreja, que teria se tornado então o Israel espiritual, o que eu discordo profundamente. Muitas profecias são espiritualizadas, não são interpretadas de uma maneira literal. Conforme o amilenismo, Cristo já reina hoje nos corações dos crentes, o reino dele é este. Também admitem que Cristo reina no céu. E a volta dele será para inaugurar o estado eterno, não para reinar. Aí tem o pós-milenismo, muito comum entre os puritanos. Haverá um reino de 1000 anos na terra, sim, mas não literal, durante o qual, e não na presença de Cristo, durante o qual o mundo vai se converter em massa e haverá uma paz mundial. Cristo voltará no final deste período para inaugurar o estado eterno. As 2 grandes guerras mundiais serviram para abalar profundamente este ponto de vista pós-milenista. O pós-milenista, ele é otimista quanto ao futuro da humanidade. Ela vai se tornando cada vez melhor e cada vez pessoas se convertendo mais e mais, e tudo depois estará bem preparado para a vinda de Cristo, que inaugurará imediatamente o estado eterno. E o pré-milenismo, onde nós nos encaixamos. Cristo voltará pessoalmente para reinar, literalmente 1000 anos em Israel,
mais precisamente em Jerusalém, a Jerusalém que está lá hoje, que está lá há muito tempo, e ele vai colocar os pés dele literalmente no Monte das Oliveiras, como entendemos que a Bíblia prevê. Nesses 1000 anos serão cumpridas todas as profecias referentes ao povo judeu. Profecias que não foram cumpridas, e são muitas, que aguardam cumprimento. Para o pré-milenismo, haverá um período em torno de 7 anos, chamado de tribulação, que nós vamos falar disto. E esse período será dividido em 2, sendo o segundo conhecido como Grande Tribulação. Será um período de cataclismos universais, grande sofrimento na terra, fruto do julgamento de Deus sobre a humanidade pecadora. Mas esses julgamentos e esses sofrimentos terão também como objetivo o arrependimento das pessoas, como vocês vão ver ao longo do livro. Em pleno julgamento, Deus ainda interessado em levar pessoas ao arrependimento. É importante na interpretação das profecias do Apocalipse o chamado arrebatamento. É tratado lá em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, não precisa abrir lá, não vou falar sobre ele agora. Quando a igreja irá se encontrar com Cristo nos ares. Quando será esse arrebatamento? Novamente a resposta dependerá da posição escatológica adotada. Para o amilenismo e o pós-milenismo, será imediatamente antes da vinda de Cristo, logo antes de inaugurar o estado eterno. Para o pré-milenismo, há 3 opções. As subdivisões vão... Mas já está acabando o meu resumo. Não sei se está tudo gravado no que o Tiago falou lá, nas 12 aulas dele lá, e quem quiser, peça para poder... Lá está tudo muito mais detalhado, como era o objetivo. O pré-tribulacionismo acha que a igreja não passará pela tribulação, pois será arrebatada no início. E esta é a nossa posição desta igreja e a minha pessoal. O meio-tribulacionismo acha que a igreja será arrebatada no meio da tribulação, como o nome diz, e o pós-tribulacionismo, como o nome também diz, acha que a igreja passará sim pelo sofrimento da tribulação, será arrebatada no final e voltará imediatamente para o início do milênio de Cristo aqui na terra. Tenho 2 grandes objetivos para cada um de nós aqui. Uma vez terminado este resumo, primeiro, aprender os abundantes e valiosos ensinos claríssimos no livro de Apocalipse. Pastor, nunca pensei que alguém ia ter a ousadia de dizer que tem alguma coisa clara em Apocalipse. Tem muito mais do que você pensa. Muito, eu estou falando de coisas claras, não estou falando aqui das profecias, usando alta dose de simbologia. Não, eu estou falando de ensinos, de exortações, de afirmações claras, cristalinas como água. E sempre que eu pensava no livro de Apocalipse, eu quase que lamentava a dificuldade inerente ao livro por causa das profecias e dos eventos, da descrição dos eventos, descrições até bizarras, como nós veremos. E quando o pregador pensa em explicar aquilo, explicar um conceito dificílimo como Babilônia, por exemplo, quando pensa em explicar aquilo, assusta. Por outro lado, há ensinos tão belos e claros no Apocalipse que dava pena não encará-los e muita vontade de usar o púlpito e dizer, eu preciso proclamar isso, é bonito demais essas coisas que Apocalipse fala aqui, lá do final dos tempos, a glória que Jesus vai ter, o julgamento em que Deus irá colocar Satanás no lago de fogo eterno, e a justiça sendo feita, algumas descrições sobre o céu, é muito bonito. E
eu gostaria então de mostrar para vocês e aprendermos juntos essas coisas espetaculares que Apocalipse claramente ensina. E segundo objetivo é extrair lições práticas. Muito bem, esses ensinos são claros e muito bonitos no livro de Apocalipse. E o que eu faço com isto? Tenho que fazer com isto? E eu quero tentar mostrar, com a ajuda de Deus, que sim, nós podemos fazer de Apocalipse um livro extremamente prático. E nós vamos ver que o próprio João, inspirado pelo Espírito Santo, ele pede isso, ele exige isso. O próprio Deus, melhor dizendo, através de João, exige uma prática. Então, eu ficaria muito feliz se soubesse que depois de pregar, sei lá quantas pregações sobre Apocalipse, podemos dizer, a igreja melhorou na prática cristã, ouvindo Apocalipse. Não é só a igreja agora ficou boa em interpretar profecias complicadas. Não, não. Não é meu objetivo, não é deste tamanho, não é meu objetivo aqui explicar o que significa exatamente isto ou aquilo, que é uma tentação para muito pregador, eu acho, ficar muito tempo explicando. Bom, tem gente que pensa que o dragão é isto, é aquilo, aí explica, aí cita não sei quantas passagens sobre isso, sobre um pensamento, aí outro, aí quer explica isso, explica isso, e quer entrar na curiosidade de averiguar o que significa isto, o que está por trás deste símbolo, ou deste conjunto de símbolos, e vai longe nisto. Não pretendo. Obviamente, poderei dar algumas sugestões. Eu digo dar falar para vocês de sugestões de estudiosos, comentaristas, que lá estarei dizendo, alguns acham isto, outros acham aquilo, mas vocês vão verificar que não vai ser uma parte importante da minha exposição de Apocalipse o detalhamento destas coisas simbólicas. Não vai ser o nosso alvo prioritário. E nós vamos ver que, para aprender a essência do livro, realmente as grandes lições, das quais eu tenho falado, nós não precisamos saber, de jeito nenhum, não precisamos saber do que se trata cada detalhe. Aliás, é evidente que Deus não quis que nós soubéssemos os detalhes. Ele colocou, empacotou o Apocalipse, o Espírito Santo empacotou o Apocalipse, revelado a João, de uma forma tal que muitas coisas ficaram realmente encobertas e altamente misteriosas e até além da nossa capacidade de interpretar cada coisa. Foi de propósito, foi por acaso, não. Deus, depois de dar Apocalipse a João, não olhou e disse, eu acho que eu exagerei na quantidade de profecias e de simbologia, ficou muito complicado para os homens entenderem, acho que eu pesei demais na mão. Não, foi exatamente como Deus quis. Ele quis assim. Então, não se frustre. Talvez seja um motivo errado pelo qual muitos crentes nem leem Apocalipse. Acho que chega lá em Judas, lendo o Novo Testamento, chega em Judas, volta para Mateus. Não, Apocalipse, não, não faça isso. Ler Apocalipse é um espetáculo de livro. E não se frustre com o não entendimento de muitas coisas, porque é exatamente o que Deus quis. Que você não entendesse mesmo. A gente deve ser mais dócil para as coisas que Deus deseja. Ele quer que o crente leia Apocalipse. Pois então, se eu sou crente, sou. Pois eu vou ler Apocalipse. Ah, mas eu não entendo, mas não tem mais. A minha cabeça fica confusa. Que fique. Mas ele quer que você leia Apocalipse. Aceite este fato. E ele não disse que para ler Apocalipse só quando você conseguisse entender tudo. Não.
Vamos ao livro? Apocalipse 1:1. 40 anos para poder dizer isso. 39. Espero que vocês estejam orando, para que Deus me ajude e me ilumine a trazer pregações fiéis à palavra dEle e úteis para cada um de nós. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de pregar a Tua palavra, independentemente do local onde está a revelação contida na exposição. Obrigado por cada trecho das Escrituras, de maneira especial para o nosso contexto. Obrigado pelo livro que chamamos de Apocalipse, que o Teu Espírito Santo nos ajude a estudá-lo com humildade, pedindo sabedoria, respeitando as limitações do próprio texto, a limitação da nossa mente, da nossa capacidade espiritual também, de uma maneira tal que nós enriqueçamos a nossa alma com essas pregações. Sejamos compreensivos com pessoas que pensam de uma maneira diferente, mas que tenhamos uma firmeza que nos permita nos posicionar de uma maneira firme mesmo, de uma maneira sólida naquilo que cremos, mesmo sabendo que há diferenças e que pessoas tão crentes quanto nós, tão apaixonadas por Cristo quanto nós, entendem profecias, revelações, especialmente para os últimos tempos, entendem de maneira diferente. É assim, não por instruções que vêm do Teu Espírito diferentes, mas por capacitações diferentes nossas, por limitações, por fraquezas diferentes. A revelação é a mesma, o Teu Espírito é o mesmo, os Teus planos são os mesmos. Se os homens entendem de maneira diferente, é porque os filtros das suas mentes e dos seus espíritos são defeituosos. Então, ao passar a verdade pura por esses filtros humanos, ela se distorce, menos em uns, mais em outros, mas até onde eu posso compreender, aí está a explicação, porque que tantos homens fiéis, sérios, comprometidos com a Tua palavra, pensam de maneiras diferentes, que chegam até a consciência deles de maneira diferente por causa dos seus próprios filtros. E que o Teu Espírito Santo nos ajude a compreender estas coisas, guardarmos humildade, respeito pelos outros e, ao mesmo tempo, como falei, firmeza para nós mesmos não ficarmos como que andando à volta com qualquer vento de doutrina, qualquer vento de interpretação. Tenhamos a nossa própria, não sejamos fanáticos, não sejamos radicais no sentido de não admitir e até se revoltar contra alguma opinião diferente da nossa. Isso não. Ao mesmo tempo, precisamos, sim, desta firmeza para podermos passar a Tua palavra como nós compreendemos, e essa é a nossa obrigação diante de Ti, ó Pai, de pregar a palavra não como o outro entende, mas como eu entendo, e cada um dará conta de si diante de Ti. Pessoas que não Te conhecem como Pai, porque não conhecem a Cristo como Salvador, que nessas pregações sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo, para que aceitem Cristo como Salvador. É em nome dEle que nós Te pedimos essas coisas e te agradecemos de antemão. Amém. A palavra do grego, traduzida por revelação, é Apocalipsis.
que significa o ato de tornar descoberto ou exposto, uma revelação. Revelação de uma verdade ou uma instrução. Então, o nome do livro, em português, literalmente, seria Revelação. Apocalipse é uma transliteração do termo grego, ou seja, é um aportuguesamento do termo grego, Apocalipse, que se tornou Apocalipse, e virou uma palavra no português, que não era, mas significa revelação. Então, a primeira palavra do livro é o nome do livro. Aí vem uma pergunta tripla. Revelação feita por quem? Dirigida a quem? E constando do quê? 3 perguntas. Vem uma revelação aí. Um livro que foi dividido, não pelo autor original, mas depois, em 22 capítulos, que ele se propõe a ser uma revelação, logo na primeira palavra. Tudo bem. Quem está revelando? Ou seja, a revelação feita por quem? E é dirigida a quem? Quem é o público-alvo, usando uma expressão moderna hoje? Você publica um livro, quem é o público-alvo? Você publica um artigo num jornal, quem é o público-alvo? É óbvio, não tem sentido você escrever alguma coisa e não sabe nem para quem está escrevendo. Então, toda pessoa que pega uma caneta, não mais, mas pega um teclado para escrever algum texto, alguma coisa, ele vai ter em mente um público-alvo. Quem é o público-alvo de Apocalipse? Segunda pergunta. E a terceira, consta de quê? É impressionante como nesse versículo, esses 2 versículos, não, no versículo 1, todas as perguntas estão respondidas. Revelação de Jesus Cristo. Se eu levei esse tempo todo para me dispor a pregar Apocalipse, me achar em condições de, quase que eu desisto aqui. Vocês não podem imaginar a discussão dos autores sobre esse de. Revelação de Jesus Cristo. Esse de dá páginas e páginas de discussão para lá e para cá. Aí vai para o grego, e quer dizer, é objetivo, é o genitivo, objetivo, genitivo, subjetivo, vai para lá, e vem, vai, e eu digo, eu acho que vou passar mais 40 anos, vou esperar mais um pouco. Mas eu já tinha resolvido, era tarde. O fato é que é impressionante como pessoas veem de maneira diferente, mas, nesse caso aqui, pelo menos, em nenhuma delas há um comprometimento do fato em si. Todas as duas são válidas, não é que as duas são válidas. Cada uma que seja válida não significa nenhum problema. Em suma, uma minoria acha que Jesus aqui é o objeto da revelação. Revelação de Jesus Cristo, revelação sobre Jesus Cristo, revelação a respeito de Jesus Cristo. É uma interpretação, inclusive, elegante, bonita, pessoalmente eu creio que um pouco forçada. A grande maioria dos intérpretes acha, de fato, aquilo que vem, primeiramente, à mente, que Cristo é o revelador. Revelação de Jesus Cristo, feita por Jesus Cristo. Ele que tomou a iniciativa de levar esta revelação até João. Ele que se responsabiliza por tudo que será revelado, que veio dele. Então, essa é a interpretação muito mais aceita, por mim, inclusive, mas sem radicalizar. A outra é muito interessante também, tem argumentos
bonitos. Aliás, quando você vê que há uma discussão grande em cima de uma partícula dessa, cada interpretação, claro, guardando os pontos fundamentais das Escrituras, cada argumentação dessa vai ter ponto fraco e ponto forte. Pode ir atrás. E é muito interessante você, mesmo quando não concorda com uma tal interpretação, mas você vê os pontos fortes, que aquele que pensa daquela maneira, que você nem pensa assim, mas ele tem os motivos para pensar. E entende muito bem das Escrituras e das línguas originais. E é um erudito, muito mais do que você que está lendo. O outro escreveu. Então é muito edificante ler o que o outro está dizendo para justificar aquilo que ele pensa. E é muito bonito aqui esse pensamento de que Cristo é o objeto da revelação. E não deixa de ser verdade, tem esse aspecto. Não tem muito do que vamos ver em Apocalipse, para não dizer praticamente tudo, é sobre Jesus Cristo mesmo. Então não é que está errado, mas a expressão, a revelação de Jesus Cristo, mais provavelmente fala daquilo que a gente pensa mesmo que ele que é o revelador. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Já começa outro problema aqui. Peraí. O próprio Jesus Cristo não é Deus? Como é que Deus deu a ele? Não, mas essa não é tão complicada, porque Deus existe e se manifesta em 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando diz que Deus deu a ele, obviamente está se referindo a Deus Pai. Inclusive, muitas vezes na Bíblia, inclusive no Novo Testamento, a expressão Deus é dirigida ao Deus triuno e muitas vezes é dirigida a Deus Pai. É fácil, em um certo grupo de passagens dessas, é facílimo ver que está se dirigindo à Trindade. E há outras passagens que é facílimo ver que está se referindo a uma pessoa da Trindade, no caso, Deus Pai. Mas há outras que não é tão fácil você distinguir. Seja como for, já ajuda, então, responder que Deus lhe deu, mas ele não é Deus? Sim, ele é Deus, mas o Pai também é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Então, aqui se refere ao Pai. Quase óbvio isto aí. Mas ainda fica uma pergunta, não responde tudo. Se Cristo é Deus, como é que ele não sabia dessas coisas a ponto do Pai precisar revelar a ele? Entendo que a chave da resposta deve ser as 2 naturezas de Cristo. No Novo Testamento, às vezes, uma é enfatizada, às vezes a outra é enfatizada. Não só nos evangelhos, mas também nas epístolas. A maneira de eu enxergar isso aqui é que está em foco a natureza humana de Jesus Cristo. Jesus Cristo como homem recebendo informações do Pai Celeste. Jesus Cristo aqui na posição de autêntico mediador entre Deus e os homens. A natureza humana de Jesus não é onisciente. Não esqueça isto. A natureza divina de Jesus é onisciente. E, obviamente, está muito acima da nossa capacidade de entender o convívio numa só pessoa. Jesus Cristo não é composto de 2 pessoas. Não estão ali 2 pessoas misturadas em uma, ele é uma só pessoa. Mas ele tem 2 naturezas. Uma limitada, finita, como homem, que teve que ser gerado, que passou a ter existência. O homem Jesus Cristo. Gerado que foi, de maneira sobrenatural pelo Espírito Santo, no ventre da Virgem Maria.
Então, essas duas naturezas, uma limitada, criada, convive com a natureza divina, infinitamente santa, poderosa, onisciente e todos os atributos que se possa imaginar para a divindade. Ser humano algum jamais vai conseguir compreender de perto como este milagre funciona e essa convivência. Mas é fato que a Bíblia às vezes fala de Jesus Cristo como se ele fosse só homem, que assusta um pouco. E às vezes fala como se ele fosse só Deus, que assusta um pouco também. Ali é questão de ênfase numa ou na outra natureza dele. Aqui não diz que ele precisava ser informado por Deus Pai. Aqui diz que Deus deu a ele essa revelação. Pode parecer sutil isso, mas não está dizendo que foi necessário isto. Se olharmos pelo aspecto humano de Jesus Cristo, até que sim, poderíamos admitir que foi necessário, porque ele não sabe de tudo ao mesmo tempo, como homem. Mas a natureza divina dele sabe. Deixando à parte isto, a questão da ênfase, é como se Deus dissesse ao homem Jesus Cristo: transmita aos seus semelhantes, aos seres humanos, transmita à sua raça humana o que eu tenho preparado para realizar no universo, tendo como centro a redenção dos homens que eu te dei. Salvação esta operada por ti mesmo. Eu reconheço que ainda permanece muito misteriosa a explicação, e não pensem que o que eu li sobre o assunto era menos misterioso. Um acha mais isso, outro acha mais aquilo, um pensa mais assim, outro pensa mais assado, as explicações variam um pouco. E, pessoalmente, eu me satisfiz com esta explicação, que eu encontrei também na literatura, claro, e me satisfiz até certo ponto, porque, para mim, é a explicação que faz mais sentido, embora, obviamente, não responda totalmente a esse mistério de Deus ter dado a Jesus Cristo uma revelação ou informação de algum tipo de evento que iria acontecer. É misterioso. Mas nunca esqueça do papel de Jesus Cristo como homem lá no céu. Os escritos de Jonathan Edwards, por exemplo, são muito interessantes quando ele fala da revolta de Satanás e de seus demônios contra este plano de Deus de valorizar tanto a raça humana depois do pecado de Adão, a ponto de Deus tornar-se homem o seu próprio filho e eleger a raça humana a uma posição tal em que um ser humano seria, ao mesmo tempo, uma das pessoas da Trindade. Como se estivesse vindo de bater forte. É um tanto quanto especulativo, mas tem muitas passagens argumentadas e embasadas, e torna muito interessante isto. Pessoalmente, para mim, fez muito sentido, e pensem nisto. Com certeza, uma coisa não tem dúvida: a posição de Jesus Cristo como homem lá diante de Deus, no trono, reinando, é um ser humano também. A raça humana está lá, realmente elevada a alturas e a honras inimagináveis por nós, quando Deus resolveu colocar ao lado dele, ao lado do trono dele, um homem. Então, uma glória para a raça humana indizível.
E quando diz então que Deus deu a Jesus esta revelação, eu não consigo ver de outra forma senão uma ênfase grande na humanidade de Jesus Cristo. Então, observem que o ponto de partida, a origem da revelação, a origem da origem, foi o Pai Celestial. E aqui se inicia uma sequência em que o Pai transmite ao Filho, e que ele, Cristo, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. É interessante isso aqui. Jesus não transmitiu diretamente a João, que bem poderia tê-lo feito. E nós vamos ver o encontro de Jesus glorificado com João no comecinho do livro. Vamos já chegar lá, capítulo 1 ainda, que Jesus falou com João e tal. Mas a revelação como um todo, que terminou sendo o conjunto que nós conhecemos como Apocalipse, o livro de Apocalipse, Jesus resolveu colocar alguém para revelar isso para João. Um anjo. Que anjo? As especulações, vem para lá, vem para cá, passam por Gabriel e tal, mas não sabemos. E muitíssimos anjos, muitíssimos exageros, muitos anjos são mencionados no Apocalipse. Nós vamos ver com o andamento do livro. É um livro cheio, realmente, da presença angelical. Seja como for, a ideia que temos aqui é que esse anjo, como se tivesse recebido a incumbência de ser uma espécie de um cicerone, um guia para João, nas visões que João iria ter, e nos deslocamentos. Vocês vão ver que João às vezes fala como estando no céu, às vezes fala como estando na terra, como se ele se deslocasse ao longo das revelações, ou das partes da revelação, que é um termo singular, e como se Jesus Cristo tivesse dito: acompanhe João, e mostre para ele tudo o que eu tenho para mostrar, que o Pai mostrou para mim, e eu transmito para você, transmiti para João. Curioso isto. E está respondida a primeira parte da pergunta tripla. Revelação feita por quem? Feita pelo Pai, que transmitiu ao Filho, que transmitiu ao anjo, que transmitiu a João, e que transmitiu a nós. Nós somos o quinto na sequência. João é o quarto, o anjo é o terceiro, Jesus é o segundo, e Deus Pai, o primeiro, a origem de toda a revelação que está contida em Apocalipse. Próxima parte da pergunta: revelação dirigida a quem? Claríssima a resposta: para mostrar aos seus servos. Interessante. O livro de Apocalipse é dirigido primariamente aos servos de Cristo. Todo leitor de Apocalipse poderia logo neste ponto, ainda no primeiro versículo, perguntar assim: opa, eu sou destinatário do livro? Sou servo de Jesus Cristo? Porque a revelação é dirigida aos servos de Deus, que são os servos de Cristo. Aliás, só há dois tipos de gente na terra: os que são servos de Cristo, os salvos, e os que não são. Você pode dividir a humanidade em dezenas de maneiras, mas a maneira mais importante, mais definitiva de se dividir a humanidade, de se classificar a humanidade, é esta: os que são por Cristo e os que não são por Cristo, os que são de Deus e os que não são de Deus, os salvos, os perdidos. Eu tenho dito isso várias vezes deste púlpito, tenho chamado a atenção várias vezes, especialmente para aqueles que não se identificam como crentes no Senhor Jesus Cristo. Cuidado!
Não importa a religião a qual você faz parte, o berço onde você nasceu, sua tradição religiosa, não interessa diante de Deus. O que interessa é o seu posicionamento com relação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ponto. Nada mais interessa no dia que você se encontrar diante de Deus para ser julgado. Sua alma, que é eterna, ser julgada. Só interessa isto: você é um servo do meu Filho Jesus Cristo ou não? Não é porque eu nasci, não. Você é um servo de Jesus Cristo ou não? É porque a minha mãe, sabe, a minha avó, você é um servo de Jesus Cristo ou não? Responda se você é um servo de Jesus Cristo ou não. Essa pergunta tem que estar todo dia na mente de um ser humano, todo dia. E aqueles que são, se alegram, se deliciam com a resposta: sim, sim, sim. Claro que sou, Senhor, tu sabes que eu sou um servo fraco, um servo cheio de defeitos, mas sou. Aceitei Cristo como meu Salvador, me arrependi dos meus pecados, exerci uma fé no Senhor Jesus Cristo muito forte. Aliás, uma fé que eu recebi de ti próprio e passei dentro da minha limitação humana. Sim, sou servo de Jesus Cristo. Ótimo. Amém. Apocalipse é para você. Quem não é de Cristo pode ler Apocalipse 1000 vezes e não vai entender coisa nenhuma. Bloqueou. Porque não é para ele. É para o servo dele. Está escrito, não sou eu. Ah, pastor, se o senhor vai dizer que o crente entende tudo de Apocalipse, eu acho que eu não sou crente, porque eu não entendo é nada. Tem 2 exageros na afirmação desta, grandes. Primeiro, dizer que você não entende nada. Isso é ruim, muito ruim, porque no início Deus disse que foi feito para o crente. E você disse que não entende nada, então ou você não é crente mesmo, que é a pior das hipóteses, ou está desprezando sua capacidade de entender. O pior, está desprezando a capacidade do Espírito Santo lhe iluminar e lhe fazer entender algo do Apocalipse. Pode ser um alguém, um algão, mas algo. Se é pouco, se é muito, se você entende 12%, ou é 88% de Apocalipse, não interessa. Você vai entender alguma coisa do Apocalipse, sim, porque ele foi feito para você. Agora, se você insiste, meu irmãozinho, ou minha irmãzinha, que você não entende nada, eu estou às ordens lá no gabinete, para a gente conversar, e eu lhe mostrar o que é ser salvo, vou lhe mostrar o que é uma falsa conversão, que está sim de falsos convertidos e tal. Não sei, é uma possibilidade? É. Se você insiste que não entende coisa nenhuma de Apocalipse, é uma possibilidade. Espero que não seja o seu caso e que você esteja apenas como se fosse pouco, apenas sendo um pouco infiel, em não chegar a dizer: Senhor, eu vou entender Apocalipse, sim, porque eu sou servo de Jesus Cristo e foi revelado para mim. Passou por Jesus, passou pelo anjo, passou por João, chegou até mim e eu vou entender. Não como mostra de uma arrogância pessoal, quem sou eu, mas com fé no teu Espírito Santo, que ele vai me iluminar para entender um pouquinho, que seja, ou muito, não sei, mas eu vou entender um pedaço desse livro e eu vou crescer com este entendimento. Essa é a atitude do crente, pelo menos de um crente fiel. A segunda parte do exagero da afirmação, de que eu iria dizer, supondo que eu iria dizer que o crente entende tudo, então a pessoa acha que nem é crente, é porque não entende nada, então é exagero dizer que não entende nada, porque é para entender. E o exagero achar que por ser crente, o contrário, vai entender tudo. Não vai, como já expliquei. Há muitos símbolos, muitas figuras, muitas descrições de seres
e coisas fora do nosso conhecimento, fora da nossa experiência cognitiva até. E João não tinha as palavras para descrever, e mesmo que o vocabulário dele fosse 10 vezes maior do que era, mesmo que fosse um vocabulário de hoje, o de João, muito mais cientificamente apurado do que 2000 anos atrás, mesmo assim, ainda iria ver os mesmos símbolos. Porque não é só a limitação da linguagem humana, é porque são coisas que escapam à nossa experiência de vida. Então, como é que João ia descrever aquilo? Aí parece muito esquisito, estranho, bizarro até, como falei. Então, é óbvio que você não vai entender tudo, Deus não quis revelar tudo, há muita coisa encoberta. Então, o Apocalipse não é para ser compreendido em cada detalhe, mas algo deve ser compreendido, como eu já comentei. Eu quero passar para a última parte da pergunta, já a segunda foi respondida. Revelação de quem, para quem, terceira, constando do quê? O que é isso? Revelação. De quê? Está aqui. Versículo 1. As coisas que em breve devem acontecer. As coisas aqui, obviamente, o termo se refere a eventos futuros, dentro do contexto específico do julgamento de Deus quanto aos anjos decaídos, liderados por Satanás, e quanto à humanidade, incluindo nesses julgamentos, mudanças, grandes alterações na criação, formação de novo céu e nova terra, e outras coisas mais. Então, os eventos irão acontecer dentro desse contexto de julgamento de Deus, quanto a uma parte da raça angelical, acho que o nome raça não é bem apropriado, porque não se multiplicam, dos seres angelicais, uma parte caiu, pecou aos olhos de Deus, diante de Deus, o julgamento desses anjos caídos, que nós chamamos de demônios, e julgamento da humanidade, perdida lá em Adão, cada um nascendo com a natureza pecadora dentro de si, afastado de Deus, inimigo de Deus, e continuando a vida toda sem Deus, morreu. Vai ter que ser julgado. Alguns entenderam a palavra de Deus ao longo de cada época, de cada fase da revelação das Escrituras, creu na palavra de Deus. Se arrependeu, alguns se arrependeram e se tornaram, então, aceitáveis a Deus. Todos eles têm em comum o sangue de Cristo, que no futuro, para os do Antigo Testamento, iria ser derramado, e no passado, para nós do Novo Testamento, que já foi derramado. Mas o mesmo sangue de Cristo seria a base para uma parte da humanidade ser redimida por Deus, perdoada e se tornada, então, aceitável a Deus. Esses aí já estão julgados em Cristo, perdoados e eternamente estarão com Deus. Os rebeldes, como nós vamos ver, serão julgados e condenados a sofrerem eternamente no terrível lago de fogo, que, conforme veremos, será o mesmo destino, exatamente o mesmo destino para Satanás e seus demônios. Se pensarmos bem, a história da raça humana e da revolta de Satanás tinha de terminar assim, com Deus julgando e mostrando o seu poder e a sua justiça. Já chegando perto do fim, do versículo 1, as coisas que em breve devem acontecer. Essa palavra, no original grego, traduzida por devem, são 3 letrinhas, bem pequenininhas, mas ela é forte. Significa, é necessário. Há necessidade de, convém que. A palavra tem algumas conotações, mas tem uma que eu achei muito bonita,
por strong, que eu quero ler. Descrevendo essa palavrinha traduzida por é necessário. Necessidade estabelecida pelo conselho e decreto de Deus, especialmente por aquele propósito seu, que se relaciona com a salvação dos homens pela intervenção de Cristo e que é revelado nas profecias do Antigo Testamento. Fecha aspas, strong. Muito bonito isso. Então, é necessário, pelos decretos de Deus, que essas coisas aconteçam. Não tem quem mude. Em breve, outra discussão grande aqui dos estudiosos. O que significa este em breve? Basicamente, algumas opiniões, eu vou concentrar em duas. Um diz assim, vou ler literalmente no comentário de conhecimento bíblico. Aspas. A expressão em breve significa que a ação será repentina quando chegar, não necessariamente que ocorrerá imediatamente. Uma vez que os eventos do final dos tempos cheguem, eles ocorrerão em rápida sucessão. Fecha aspas. É uma forma de entender a expressão em breve. Porque todos nós sabemos que esse em breve já levam 2000 anos. Então, a gente tem que explicar de alguma maneira o que significa esse em breve. Então, esse grupo que acha que não tem nada a ver com o tempo em si, mas significa apenas que, quando chegar, vai ser rápido. Como falei, com cada grupo que tem uma certa interpretação de alguma coisa, vai se basear, cita muitas passagens, é interessantíssima a explicação desse grupo, para explicar assim. Já vem outros e diz assim, não quer dizer não é isso não. Que rapidamente, que vai começar rapidamente, uma vez, vai se consumar rapidamente, uma vez começado. Não, quer só dizer que é na iminência de, só isso. E que a qualquer momento pode acontecer. Interessante a explicação. Aí vem muitas passagens da Bíblia justificando este pensamento, muitas passagens que a Bíblia fala, Jesus, várias vezes, ele chamou atenção para a questão de vigiar a qualquer hora, quando não se espera. Então, tem sentido? Sim, todas elas têm sentido. Eu confesso que não sei o grego, quase nada de grego mesmo, mas muito menos ao ponto de avaliar essas sutilezas desta expressão traduzida por em breve e o significado exato. Mesmo que signifique simplesmente em curto tempo, que é o que literalmente está escrito, convém lembrar que Pedro disse que para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, Deus vê o tempo diferentemente de como nós vemos. Talvez seja a explicação mais simples, as outras, como eu falei, têm todo o sentido, cada um ou cada outra, com seus prós e seus contras inerentes, mas talvez a mais simples seja essa. Aos olhos de Deus, vai já chegar. Aos olhos dele. Mas, Senhor, fazem 2000 anos. Eu sei, mas é breve. Para mim, é breve. Tá bom, então é breve. O fato é que, obviamente, nós não podemos nos basear nesta expressão para dizer, sim, e esse breve? Vai ficar no 2000 mesmo? Ou vai para 2100? Ou vai para 2500? Para 3000? Não tem quem possa responder isto. Apesar de que, como tem dito aqui, algumas indicações parecem mostrar que o final dos tempos pode estar chegando aí, mas não podemos passar desse tipo de comentário, porque se passarmos isso, estaremos sendo infiéis a Cristo. Ele disse que ninguém sabe quando será. Então, encerrando no versículo 2, João diz, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Uma curiosidade para vocês. Está vendo aqui a palavra atestar, né? O qual atestou a palavra de Deus. Aí vai lá na frente e tem a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A palavra atestar é a mesma. Exatamente a mesma de testemunho.
E eu não entendo por que os tradutores não colocam algo assim, o qual testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, porque a palavra é absolutamente igual. Aí, na mesma frase, traduz uma de um jeito e a outra de outro jeito. Tem que ir para o grego para descobrir que é a mesma, martirel. Se essa é a martirel, de onde vem mártir, essa palavra aqui? É só uma curiosidade a mais, mas na realidade é bom saber que João testemunhou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Eu encerro dizendo o seguinte: eu entendo aqui que, logo no início do livro, então, João faz uma declaração formal, claro que ele escreveu isso aqui depois de ter feito todo o livro, apesar de estar no começo do livro, mas ele, depois de ter escrito o livro, ele fez essa introdução. É uma declaração formal da parte do apóstolo João, de que ele cumpriu o seu dever, de receber do anjo, que recebeu de Jesus, que recebeu do Pai. Quanto a João, olha, o que eu recebi do anjo, por ordem de Jesus, eu cumpri. Eu fiz o que era para fazer, e eu afirmo solenemente que eu estou convicto de que tudo o que me mostraram era genuinamente de Deus. E tudo o que eu vi tem um testemunho pessoal de Jesus Cristo. Testemunho, no grego, significa ser o testemunho, dar testemunho, afirmar ter visto, ouvido, experimentado algo. Parecido com o nosso conceito mesmo de testemunha. Então, João diz, eu sou testemunha, eu vi com os meus olhos, eu atesto formalmente que tudo isso aqui vem de Deus. É pura palavra de Deus e tem o puro testemunho do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe no início desta exposição. No versículo 3 virá aqui uma afirmação, que é uma mistura de afirmação com exortação, e nós começaremos por lá na próxima mensagem. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender uma parte, e que esta parte do Apocalipse seja muito útil para nós e seja motivo de honra para o Senhor Jesus Cristo, pela nossa reação, nosso crescimento, nossas vidas. É em nome dEle que te pedimos e agradecemos. Amém.